Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. A gente está começando agora o 5º episódio da nossa série Jornada de Crescimento Espiritual Caminho a Cristo. Uma jornada que nós estamos fazendo por esse livro, que como mencionei nos episódios anteriores, é o livro que costumo ler todos os anos pelo menos uma vez, um livro de 120 páginas, que considero aquele que mais impactou e influenciou positivamente a minha jornada espiritual. Recomendo a leitura. Um livro de Ellen White. Se você quer saber mais sobre esse livro, você pode ver o episódio número 1, que está aqui no nosso canal. Volta lá no início e você vai ter melhores informações a respeito. Nós já tivemos, hoje, na quarta-feira, um encontro pelo Zoom, agora 20 minutos atrás, com os membros da nossa comunidade, das igrejas que compõem o Distrito do Jaguaré. Nós fazemos isso para ter um momento de interação, um momento de estudo, de oração, um momento de pedidos, de gratidão. Se você também quer participar, você não faz parte dos membros do Jaguaré, mas quer participar desse encontro, você pode nos pedir aqui no nosso chat ou no nosso Instagram, @ISDJaguaré, e a gente envia para você o link que você pode acessar esse encontro que nós temos todas as quartas-feiras antes desse momento. Agora, nós vamos começar o estudo do capítulo 5, que tem como título Consagração. A gente já caminhou sobre o amor de Deus, a gente já caminhou sobre a ponte de ligação que justifica o homem, que foi a cruz. A gente passou pelo capítulo que fala sobre libertos da culpa, que considero o capítulo mais importante. Na semana passada, nós falamos sobre abrir o coração e nessa semana nós vamos falar sobre consagração, que tem alguma coisa a ver com santificação também. Eu convido você, ao iniciarmos, a ler comigo o capítulo 4 da carta de Tiago. Capítulo 4, verso 7. Um conhecido verso da Bíblia. Tiago, autor dessa epístola, era um dos irmãos de Jesus e se tornou proeminente líder da igreja cristã no primeiro século, pós-ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, seu irmão. E ele vai escrever na sua carta, no capítulo 4, verso 7, o seguinte texto: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que esse texto quer nos dizer sobre santificação, sobre participação humana, ou sobre aquilo que deve ser, quem sabe, a nossa parte nesse processo todo? Eu quero ler com você os dois primeiros parágrafos na página 43 do capítulo 5 do Caminho a Cristo, que diz assim: O coração tem que ser entregue inteiramente a Deus, ou do contrário, jamais se poderá operar a transformação pela qual sua semelhança é restaurada em nós. Por natureza, estamos separados de Deus. O Espírito Santo é responsável por manifestar em nós, esse distanciamento, nos fazer conscientes desse distanciamento. Mas eu gostaria de sublinhar aqui nesse primeiro parágrafo a afirmação de que, por natureza, nós estamos separados de Deus. O que Ellen White está querendo dizer aqui é que a nossa natureza é uma natureza condicionada ao mal. Nós nascemos em pecado. Pecado não é aquilo que nós fazemos, pecado é aquilo que nós somos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por natureza e esse pecado natural ou da nossa natureza, é o que de fato nos separa de Deus. No segundo parágrafo ela vai dizer assim: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas o coração tem que submeter-se a Deus antes que possa ser renovado em santidade. Presta atenção na ordem em que Ellen White está apresentando isso aqui. Vou repetir. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas o coração tem que primeiro submeter-se a Deus antes que possa ser santificado. Até aqui. A consagração tem que ver com uma decisão tomada por nós de entrega. Acontece que essa decisão precisa ser tomada todos os dias. Acontece que a gente não tem essa condição natural predisposta de submetermos a nossa vontade diariamente à vontade de Deus. Essa decisão de entregar o nosso eu à vontade de Deus. De dizer assim todos os dias pela manhã: Senhor, eu vou ter um monte de vontades carnais no dia de hoje, um monte de vontades da minha natureza pecaminosa, mas eu estou decidindo agora, no início desse dia, que a partir de agora eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida nesse dia que vou viver, e não a minha vontade nas decisões e escolhas que eu tiver que tomar.
É difícil entregar a nossa vontade para Deus. É difícil porque é um passo que tira de nós o controle da nossa própria vida, tira de nós o controle da nossa própria existência. E isso nos incomoda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pular de paraquedas, saltar de paraquedas, ou brincar de bungee jump, fazer um rapel, ou esportes radicais dessa linha, né, em que você precisa se expor a um risco altíssimo, mas confiando em equipamentos que vão lhe prover algum tipo de segurança. Se você não participou de nenhum desses esportes, talvez você não vai entender a ilustração que quero dar. Mas se você já participou do Sky Coaster no antigo Play Center aqui em São Paulo, ou no Hopi Hari, que ainda funciona, você também vai ter sentido essa experiência. Funciona mais ou menos assim. Você acorda um belo dia de manhã dizendo assim, eu quero ter a experiência, a fantástica experiência de pular ou saltar de paraquedas. Você vai lá para Boituva, ou então de dizer assim, eu quero pular de bungee jump, né, onde você salta de uma altura significativa diante de um abismo e protegido apenas por uma corda elástica que vai te sustentar na sua queda livre. Você acorda um belo dia disposto a participar disso e você está com fé, você confia de que nada vai acontecer de errado, senão você nem ousaria ir. Você pega seu carro, vai até lá, chega no lugar onde se pratica esses esportes, existem pessoas ali que estão fazendo a mesma coisa, estão saltando, estão participando, e você entra numa fila, em determinado momento o instrutor olha para você e diz assim, agora você está na fila dos próximos, tem mais 2 pessoas na sua frente, você começa a olhar como é que é a situação prévia do momento de saltar, de bungee jump, por exemplo. Quando chega na sua vez, tem mais uma pessoa na sua frente, o instrutor começa a colocar os equipamentos de segurança em você. Nada mudou, o clima tá bom, o céu tá bem, tá de brigadeiro, tá ventando numa velocidade ou numa situação adequada para a prática do esporte. Você tem um instrutor que lhe coloca equipamentos de segurança confiáveis e ele começa a colocar o capacete, as presilhas, um colete, uma corda, amarra tudo e ele olha para você e fala assim, fica tranquilo, ninguém nunca morreu disso. E você fala, não, eu tô tranquilo, senão eu não estaria aqui. E aí quem está na sua frente salta e chega a sua vez. Você já está com os equipamentos todos colocados no seu corpo e você é o próximo a saltar. Chega a sua vez e você comete um erro a não se cometer. Na hora que você vai saltar, antes de saltar, você coloca os seus pés bem na beira do abismo ou da ribanceira do abismo e você olha lá para baixo. Quando você volta o seu olhar para o nível em que você está e vê a altura em que você vai ter que se jogar em queda livre, você dá um passo para trás e alguma coisa muda na sua cabeça. O que muda na sua cabeça? Nada mudou ao redor. As circunstâncias continuam as mesmas. O vento na mesma velocidade, o céu de brigadeiro, o instrutor do seu lado, os equipamentos presos a você, nada mudou. Por que um passo antes você confiava, um passo depois você já não confia mais? Um passo antes você estava decidido, um passo depois você tem dúvidas e já não quer mais se jogar. O que traz a dúvida à nossa mente é o fato de que, para participar da deliciosa experiência do bungee jump, você precisa entregar 100% da sua vida a uma corda. Você precisa decidir e escolher entregar 100% da sua vida confiando em uma corda. E quando você tem que entregar 100% da sua vida a uma corda, você dá um passo atrás. Você resiste, você reluta, você duvida e você tem mais dificuldade de decidir se entregar. A vida espiritual é assim também. Não tem como participar do bungee jump se você não entregar 100% da sua vida à corda. Se você entregar só 50% da sua vida à corda, você não vai participar, você vai se esborrachar ali na sua queda, vai bater nos penhascos, nas pedras. Você tem que saltar confiando num passo de fé, entregando a sua vida num passo de fé, confiando 100% da sua vida à corda. Se você se entregar 90% à corda, não funciona. A mesma coisa na vida espiritual. O que Deus exige de nós é uma decisão de entrega de 100% do controle da nossa vida a Ele. Mas quando você tem que tomar um passo de fé, de decidir entregar 100% da sua vida a alguém que não é você, a alguém que talvez você sequer veja, aí então você reluta. E talvez eu esteja falando a pessoas que até gostam de Jesus, que até gostam da religião, gostam de frequentar cultos, gostam dos hinos da igreja, pede oração pela sua vida, mas ainda não teve coragem de entregar sua vida a Jesus. Não teve coragem porque o passo
a ser dado de entrega é um passo de fé. É um passo de dizer assim, Jesus pode habitar em mim e eu estou abrindo mão agora de tudo aquilo que é a minha vontade carnal para que o Senhor habite e faça a sua vontade na minha vida e eu vou confiar 100% da minha vida a Ti. Na hora de entregar 100% da vida, a gente dá um passo para trás. O que esse capítulo do Caminho a Cristo quer nos dizer é que o processo de santificação, o processo de consagração, daqueles que já foram justificados, porque nos 4 primeiros capítulos nós estudamos sobre o processo da justificação, ou seja, o processo do perdão. Como se dá o perdão, a misericórdia e a salvação? Ela se dá de forma gratuita, basta crer naquilo que Ele fez por nós. Mas uma vez justificados, Deus exige de nós que a gente evolua, cresça espiritualmente, caminhe adiante, que a nossa vida seja transformada. Ele nos aceita do jeito que somos, mas Ele se recusa a nos deixar assim. Ele quer que a nossa vida progrida, melhore, que sejamos mais felizes. Ele quer nos consagrar, Ele quer nos santificar. Mas para que Ele possa fazer em nós o resultado daquilo que Ele já fez por nós, porque o processo da santificação é o que Ele fez por nós. Desculpa, da justificação, o processo da justificação é aquilo que Ele fez por nós, no nosso lugar, como substituto. E o processo da santificação não é o que nós fazemos em resposta, mas é aquilo que Ele também faz em nós. Mas para isso a gente tem que aceitar. A gente tem que entregar, decidir, uma escolha. É o que Ellen White vai dizer nesse parágrafo seguinte que quero ler, que está na página 44, ela vai dizer assim: entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo que nos separe dele. Por isso, diz o Salvador, assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Tudo que nos afasta de Deus tem que ser renunciado. Mamon, o capital, o recurso, o dinheiro, Mamon é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro, a ambição de fortuna, é a cadeia de ouro que nos liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de comodidade egoísta, sem responsabilidades, constitui um ídolo de outros. Mas essas cadeias escravizadoras têm que ser quebradas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não podemos ser filhos de Deus, a menos que sejamos totalmente seus filhos. O que Ellen White está dizendo é que não tem como você dizer-se filho de Deus se você não entregar 100% da sua vida a Ele. Talvez eu esteja falando da gente que vive há 30, 40, 50 anos na igreja como cristão, mas nunca entregou 100% da sua vida a Ele. Não confia 100% naquilo que Ele fez e pode fazer. Ainda acha que tem que fazer uma parte sua. Ainda confia um pouquinho em si mesmo. Estes estão longe do processo da santificação. Estão distantes de Cristo. Então, essa é a minha parte, fica a pergunta. Qual que é a minha parte no processo da consagração ou da santificação? Se na minha justificação, ou seja, no meu perdão, eu não tenho participação nenhuma, tudo bem, alguns pensam. Tudo bem, Jesus morreu na cruz, já morreu pelos meus pecados pregressos, Ele perdoou toda a minha vida pregressa, mas a partir do momento que eu aceitei Ele, agora é comigo. É isso? Não. Ah, então eu entendi. Eu sou salvo pela graça, Ele me perdoa. Mas uma vez salvo, agora eu tenho que andar numa caminhada de acordo com a vontade dEle e eu preciso me transformar. É isso, pastor? Não. Pastor, mas essa então é a minha parte? A minha parte é o esforço pessoal? A minha parte é essa diligência? Essa é a minha parte, correto? Uma vez que eu já fui salvo e não tive participação nenhuma, então agora eu me esforço para fazer a vontade dEle. É isso, pastor? Também não. Como assim, pastor? A gente não acabou de ler Tiago capítulo 4, verso 7? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é meu dever resistir o inimigo. É meu dever resistir às tentações. O texto é claro, ele está dizendo que eu tenho que resistir o diabo. É o meu dever, a minha parte nesse processo da salvação é resistir. É isso, pastor? Não, também não é isso que Ellen White diz. Muito pelo contrário. Olha o que ela vai dizer na página 44, nesse outro parágrafo. Sublinha esse parágrafo e destaca ele nessa mensagem dessa noite. Olha o que ela diz. Há alguns que dizem servir a Deus, mas ao mesmo tempo confiam em seus próprios esforços para obedecer à sua lei, construir um caráter perfeito e alcançar a salvação. Olha que contraditório. Ela está dizendo que algumas pessoas dizem que creem em Deus, mas não creem o suficiente em Deus. Elas não confiam 100% no sacrifício de Jesus. Elas confiam também um pouquinho em si mesmas. Elas acham assim,
Jesus fez a parte dele morrendo no meu lugar, agora meu dever é me esforçar para fazer direitinho e obedecer à vontade dele. Com meu esforço pessoal, esse é meu dever. Há os que dizem servir a Deus, mas ao mesmo tempo confiam em seus próprios esforços para obedecer a sua lei, construir um caráter perfeito e alcançar a salvação. Salvação não se alcança. Nós somos alcançados por ela. Não somos nós que alcançamos a salvação. É a salvação que nos alcança. Quantas vezes eu vejo pessoas na igreja dizendo, pastor, o que eu preciso para alcançar, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Se eu não fizer isso, eu não vou alcançar a salvação, pastor. Essa pessoa não entendeu nada sobre salvação. Salvação não se alcança, se é alcançado por ela. Ellen White continua. Não é uma intuição profunda do amor de Cristo que move o coração dessas pessoas, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã como sendo uma exigência de Deus para alcançar o céu. Esse tipo de religião nada vale. Ou seja, as pessoas que acham que para alcançar o céu, elas precisam por esforço pessoal vencer os pecados e fazer a vontade de Deus por esforço pessoal, elas não entenderam nada. Não é isso que Cristo exige delas. O que Cristo exige delas é que continuem humilhadas, permitindo que Ele faça nelas a transformação que tem que ser feita. Não sou eu que me transformo. É Ele que faz em mim. Justificação é o que Ele faz por mim. Santificação é o que Ele faz em mim. Quando Cristo habita o coração, a pessoa se sente tão feliz e repleta de seu amor por causa da comunhão com Ele, que a Ele se apegará cada vez mais. Ao contemplá-lo, esquecerá de si mesma. O amor de Cristo será a motivação das suas ações. O que nos motiva a viver em novidade de vida não é a manifestação da lei de Deus, não é o medo da punição e do inferno, e nem a esperança de um paraíso onde andaremos em ruas de ouro. O que nos faz viver em novidade de vida é a manifestação do amor de Cristo que nos constrange, e quem vai dizer isso é Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange a viver em novidade de vida. É a manifestação do seu amor que é capaz de nos transformar. Mas pastor, como explicar então o texto que o senhor acabou de ler, de Tiago 4,7, que diz claramente que nós temos que resistir ao diabo? Então eu quero ler com você mais ou menos aquilo que Tiago está dizendo no bloco completo, ok? Eu leio o capítulo 4, do verso 4 em diante. Tiago diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago começa a fazer um discurso que, no contexto da língua grega, se chama de diatribe. A diatribe é uma espécie de contradições, de confrontação. É um estilo literário, onde ele contrapõe elementos opostos. Então ele começa no verso 4 contrapondo a amizade do mundo é oposta à amizade com Deus. Então quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque são contrapostos, mundo e Deus. Verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui ele contrapõe de novo os soberbos com os humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o verso que a gente vai estudar. Ele contrapõe os arqui-inimigos, Deus e o diabo. No verso 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aqui acaba a perícope, o bloco que estamos estudando. Dado esse contexto, e vamos falar um pouco mais do 8, 9 e 10, mas eu quero ficar no 7 e explicar uma coisa. O verso diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós lemos no português, a tradução que temos, que é essa aqui, a impressão que dá é que a grande ordem, o grande imperativo desse verso é: você deve
imperiosamente resistir ao diabo, então é seu dever resistir ao diabo e é sua parte resistir ao diabo. E a impressão que dá ao ler esse texto é que a participação humana no processo da santificação não é outra senão se esforçar para conseguir resistir às tentações e tudo aquilo que o diabo oferece para nós. E muitos crentes acham que essa é o dever da sua caminhada cristã. No entanto, quando nós vamos para a língua original, em que foi escrito, o grego, a gente destaca a palavra resistir, que é a palavra antistemi. Antistemi. E olha só como a tradução fica melhor quando a gente entende a palavra. Anti é elemento contrário, ok? Anti é aquele que é contra, é o elemento contrário, anti. Istemi, antistemi, né? Istemi vem da origem da palavra, que tem por sua melhor tradução a palavra oposição. Ou colocar-se, ou não oposição, mas posicionar-se. Istemi significa posicionar-se, correto? Istemi significa posicionar-se. Colocar-se numa posição, posicionar-se. Anti-istemi significa posicionar-se contra, colocar-se contra, ok? Então, antistemi, que foi traduzido por resistir, tem por melhor tradução colocar-se contra, posicionar-se contra. A melhor tradução desse verso seria: sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou repetir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu entendo a leitura dessa maneira, eu percebo que o grande imperativo desse verso, ao qual Tiago está nos instando, não é a resistir ao diabo. A palavra resistir no português tem uma intenção semântica muito diferente daquela que o original quer nos oferecer. Porque no português, resistir significa ou traz para nós um sentido de alguém que está numa luta contra alguém e consegue fortemente, por esforço próprio, resistir, não cair, não sucumbir, aguentar, superar ou vencer. Quando lemos a palavra resistir, a impressão que dá é que estamos sendo convocados a vencer como Jesus venceu. A vencer o pecado, a duplicar a vitória dele. Nós não vencemos como Jesus venceu, nós vencemos porque ele venceu, e isso é totalmente diferente. O grande imperativo desse verso não é resistir ao diabo. O grande imperativo desse verso é sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Decida submeter-se a Deus. Escolha submeter-se a Deus. Aqui a oposição é entre arqui-inimigos. Arqui é o maior do que dos inimigos. Deus e o diabo. É como se existisse um jogo de futebol com dois times. Um com a camisa Deus, outro com a camisa diabo. Quando você escolhe e decide vestir a camisa Deus, você automaticamente passa a ser, por consequência de ter vestido a camisa Deus, você passa a ser um arqui-inimigo do diabo. Quando você veste a camisa Deus, você passa a ser automaticamente um opositor ao diabo. Quando você veste a camisa Deus num jogo de futebol entre Deus e o diabo, você se coloca, se posiciona ao lado de Deus, você está se colocando numa posição contrária ao diabo, você está se opondo ao diabo, e o que o texto de Tiago está dizendo é: submetam-se a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo. A consequência de sujeitar-se a Deus é se colocar numa posição contrária ao diabo, e ele vai fugir de você. O diabo não vai fugir de você porque você vai lutar contra ele vai rir da sua cara. Ele vence você facinho, facinho. Se você acha que você consegue vencer o diabo, vai lá. Continua tentando. O nosso papel não é resistir ao diabo, o nosso papel é decidir de que lado do jogo nós estamos. O nosso papel não é resistir ao diabo, o nosso papel é sujeitarmos-nos a Deus. E quando eu escolho o lado de Deus,
eu imediatamente me coloco contra o diabo. Eu automaticamente me oponho a ele e cumpro aquilo que Tiago está dizendo aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo, e ele fugirá de vós. A ênfase não está em lutar contra ou resistir o diabo, a ênfase está em se submeter a Deus. Como devo, então, fazer a entrega do próprio eu a Deus? Eu leio 2 últimos parágrafos que quero destacar para encerrarmos. Na página 47, eu leio assim. Muitos perguntam, como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas lhe falta poder moral, continua escravo da dúvida e é dirigido pelos hábitos de sua vida de pecado. Ou seja, eu quero me entregar, mas eu não consigo. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de suas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquecem a confiança em sua própria sinceridade, levando-o a pensar que Deus não pode aceitá-lo. Quantas vezes eu prometi para Deus que eu não mais faria aquilo e continuo fazendo? Deus não pode mais confiar em mim, Deus não vai mais acreditar em mim, Ele não vai mais me perdoar, eu não tenho nem coragem mais de pedir perdão para Ele por isso de novo. Mas não precisa se desesperar, Ellen White está dizendo. O que deve compreender é a verdadeira força de vontade. Ela é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. O meu papel no processo da santificação é escolher de que lado eu estou. O meu papel não é lutar contra o diabo, ou resistir ou vencê-lo. Cristo já fez isso. O meu papel é apenas uma simples decisão de que lado eu estou, de que lado eu quero estar. E quando eu me sujeito a Deus e escolho o lado dele, eu automaticamente tomei a posição de me contrapor ao diabo. Deus deu ao homem o poder da escolha. A ele compete exercê-la. Você não pode mudar seu coração, não pode por você mesmo consagrar a Deus as suas afeições, mas pode escolher servi-lo, pode dar-lhe a sua vontade. Você não tem como transformar quem você é, mas você pode entregar para Deus a sua vida e dizer assim, Senhor, o Senhor que pode transformar, transforma o meu ser. Então, Ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições irão ser centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. E o último parágrafo do capítulo, na página 48, diz assim: entregando a Cristo o seu querer, você se une ao poder que está acima de todos os demais poderes. Você terá força do alto para estar firme e, pela constante entrega a Deus, será habilitado a viver a nova vida, a vida da fé. Como é que eu vivo em novidade de vida? Aceitando o amor dele que constrange meu coração e escolhendo de que lado eu estou nessa história. Mas é um desafio de entrega diária. Eu disse que eu ia destacar o verso 8, 9 e 10 de Tiago 4, porque eles dizem assim: chegai-vos a Deus. A impressão que dá aqui é que é nosso dever nos achegar a Deus. E ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. A impressão que dá ao ler esse texto é de que é nosso dever purificar a nossa mão. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ao ler esse verso, a impressão que dá é que é meu dever limpar o meu coração para que Deus me aceite. Ou mesmo, depois de Deus ter me aceitado, pelo menos. Verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Da maneira como nós lemos aqui no texto de Tiago, a impressão que dá é que no processo da santificação, todo esforço depende de nós e que esse processo depende daquilo que nós fazemos. Mas eu consigo entender isso à luz do que Davi entendeu. Você viu os verbos no imperativo que nós lemos aqui? Limpai, purificai, transformai. Como se fosse nosso dever fazer isso. Eu preciso encerrar hoje te dizendo como é que se dá esse processo. E eu te trago ao Salmo 51, que nós já lemos outro dia nesses encontros. Mas no Salmo 51 a gente vai entender como é que se dá o processo da santificação. Sim, nosso coração precisa ser limpo. Sim, precisa ser purificado. Sim, precisa ser lavado. Mas não somos nós que fazemos isso. Não é o nosso esforço pessoal, não é nossa responsabilidade e nosso dever. O nosso único dever é pedir, clamar e entregar, e decidir e escolher, deixar que Ele faça. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Tudo é com Ele, o querer e o efetuar. E no Salmo 51, Davi fala assim:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Agora olha o verso 2. Lava-me. Davi não está dizendo assim, me lavarei. Ou não está dizendo para você assim, lave-se. Ele está dizendo para Deus, lava-me, Senhor. Não sou eu que me lavo, é o Senhor que me lava. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele não está dizendo assim, purificar-me-ei do meu pecado. Ou não está dizendo para você assim, purifique-se do seu pecado. Não, ele está dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo me purificar. Eu já tentei e não consegui. Então purifica-me, Senhor. Isso é santificação. Esse é o processo da consagração. Consagração é diariamente entregar a vida a Jesus e dizer assim, faça em mim, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Muitas pessoas acham que o processo da santificação é um trabalho que eu faço em resposta ao perdão de Deus. Não, não sou eu que faço o processo da santificação. Não sou eu que melhoro, que me transformo, que venço o pecado, que luto pelo meu esforço pessoal ou resisto o diabo. Não, o meu dever é escolher o lado. E uma vez escolhido o lado, permitir que ele faça em mim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo. Não é purificar-me-ei ou purifique-se, mas purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me. Lembra que lá em Tiago a gente leu, lave-se. Agora, Davi está dizendo para a gente assim, lava-me, Senhor. Eu já tentei me lavar e não consegui. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A boa nova do Evangelho nessa noite para você, que Ellen White trouxe nesse caminho de consagração é, se você está lutando, você já não está aguentando mais, você tem perdido todo dia para o pecado, para os seus esforços pessoais não são suficientes. Nem sequer para escolher buscar a Deus. E você está carregando um peso da religiosidade que te ensinou desde pequeno que era o seu dever vencer, que era seu dever resistir ao diabo e você está caindo todas as vezes. E você ora para Deus falando, Senhor, eu estou tentando e não estou conseguindo, o Senhor não está vendo. A boa nova, nessa noite, é poder dizer para você, não depende de você e do seu esforço. A única coisa que você precisa fazer é escolher o lado. Sujeite-se, portanto, a Deus. Opondo-se assim ao diabo, a consequência de escolher o lado de Deus é se tornar oposto ao diabo. E ele vai fugir de você. Não porque ele tem medo de você ou porque você resiste bravamente, mas porque ele tem medo de quem você escolheu seguir e servir. E clame como Davi clamou, para que Deus faça em você. Lave, purifique, crie em você um coração puro e renove um espírito inabalável, como eu oro para que Ele faça em mim todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus, a gente tem tentado lutar contra o pecado e a gente está perdendo todos os dias, Senhor. E o sentimento de culpa vai aumentando, e a pressão religiosa dos púlpitos, dos pregadores, das pessoas religiosas que vêm falar conosco, apontando os dedos, sendo moralistas conosco, nos dando lições de moral, fazem com que a gente sobrecarregue um peso de responsabilidade que a gente não vê condições de sair disso. A gente começa a ser ensinado de que a gente tem que fazer, de que é nosso dever resistir, de que é nosso dever vencer, e a gente não está conseguindo, e a gente está se sentindo desesperado. Se for assim, eu estou perdido. Nessa noite, ó Pai, que a boa nova do Evangelho chegue para essas pessoas dizendo assim, não é com você, meu filho, é tudo comigo. Inclusive o processo de santificação não é com você, meu filho, é comigo. Tudo que eu preciso é que hoje de manhã ao acordar você entregue a sua vida para mim, para que eu possa criar em você um coração novo, purificar você, lavar você, fazer de você uma nova criatura, porque eu te amo e eu não vou te deixar como você está. Que a gente creia nisso nessa noite, ó Pai, e clame antes de dormir para que o Senhor faça isso em nós. É o que eu te peço por Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe e ative o sininho para você receber mais informações e notificações sobre os conteúdos da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. Deus te abençoe.